Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje é o último programa do ano, né, e não poderia acabar melhor o ano com a pauta que eu considero assim, um marco, né, da música popular aqui da nossa cidade. Então hoje a gente vai falar de música, sobre instrumentalização, sobre um monte de coisa ligado às artes e tal, porque é a pauta mais importante que a gente tem na sociedade, principalmente na sociedade navalimense, ligada aí à arte e à cultura. E para bater esse papo super legal, nós trouxemos aqui quase que um sócio do programa já, o Eli, né? Dessa vez está mais relaxado, mais tranquilo. A gente vai falar um pouquinho também de rock and roll, dessa homenagem que ele fez para a mãe dele, que é um negócio super bacana. Luiz, que é a raiz aí da música, né? Principalmente do samba, né? Nós vamos falar um pouquinho do seu pai também, como é que veio essa coisa assim da música na vida de vocês e tal. E meu amigo Ricardo, até que enfim, né, Ricardo? Nós conseguimos bater essa bola aí e deu certo a data. Bom, vamos lá, Eli, como é que fala? Vamos bater o papo direto aqui, vamos direto para os tambores aqui e falar como é que surgiu essa ideia assim, de fazer um som ligado à sua mãe. Daqui a pouco a gente vai ter um recado aqui do Marcos Catarina também, que está lançando um CD hoje e tal. Na verdade, surgiu do disco, né? Eu gravei um disco, aqui o disco, demo tape, né? Tava vendendo peixe já. Pode baixar. Isso. Ok. E uma das faixas da música, uma das faixas do disco sempre me chamou a atenção pela letra, né? A letra a letra é um conjunto de metáforas de sentido amplo, né? Uhum. E a letra é muito engraçada porque eu percebi que a letra ela fala mais sobre quem está interpretando a letra do que quem propriamente escreveu. Fomos eu e o falecido Tatá, um grande amigo. Que até uma homenagem que a gente faz a ele aqui, né? Então, e a minha mãe sempre foi muito ligada com artes plásticas, ela estudou. E você sabe que isso é uma coisa que eu não sabia de onde é que tinha vindo essa vertente artística da família. Eu falei assim, doutor, ele é médico e tal, mas eu não sabia que sua mãe é artista plástica. Com certeza, do pai dela, que mexia com banda, né? Tocava nas corporações musicais. E a minha mãe sempre teve essa veia artística muito forte. Ela estudou na escola Guiar, tudo. Uhum. E ela está com 80 anos, ela vinha assim, muito devagar, e ela largando a arte, e aquilo estava me incomodando um pouco. Então eu falei com ela assim, mãe, tem um teste psicológico que eu vi na internet, que você tem que interpretar as frases e fazer desenhos. Aí ela falou, preciso fazer esse teste com a senhora. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, vamos fazer esse teste? Vamos. Tem que filmar. Então eu peguei as frases da música, separadamente, né? Uhum. Mostrando para ela as frases da música, ela lia a frase da música, da letra e ficava desenhando ali, ilustrando na cabeça dela o que ela interpretava aquilo. Uhum. Eu fui juntando aqueles desenhos e acabou virando um videoclipe da música. Bacana, daqui a pouco a gente vai ver. Luiz, fazer uma homenagem ao seu pai também, né, que trouxe essa moçada toda, fazendo música e tal. Como é que surgiu isso tudo assim? Conta um pouquinho da história do seu pai, assim, o que seu pai tocava. Também era das corporações musicais, seu pai? Não. Meu pai... Eu descobri que meu pai tocava violão com 18 anos de idade. 17, por aí. Chegou um primo dele lá, um tal de Zé João, que morava no violonista, morava no... Tocava violão de 6 cordas? 6 cordas. 6. Seu pai tocava. Que é isso? Aí compramos um pedaço de pau, que não sabia nem fazer cerca. Era o rei dos violões na época. Um violão ruim, mano, corda dessa altura. Aí que eu vi ele tocando, só que eu tinha o dedo quebrado. Por exemplo, eu não conseguia fazer o sol, e fazia o sol assim. E Lato faz o sol assim até hoje, assim, ó. Aprendeu com ele o sol, assim. Então, mas a gente já batia tambor. E o Sete Irmãos não começou no samba. O Sete Irmãos começou com James Brown, Bee Gees. O funk, o verdadeiro funk. Foi o verdadeiro funk, sabe?
depois que a gente foi pro Rosário, que é o bairro deles, Enveredando. mexendo com samba. Em 79 surgiu os Sete Irmãos, que os Sete Irmãos começou por causa do carnaval, né? Sim. Porque nos Sete Irmãos não são 7, são 8. Uhum. Tem lado, por que 7? Porque o 7 fazia aquela lá show, para fazer o som que faltava no carnaval, e o lado era o mestre de bateria. Então o pessoal contou 7, pessoal. Uhum. Então você ficou 7 irmãos. Mas, aí que eu fiquei sabendo esse lado do meu pai, que fazia serenata, lá, que tem tudo, os irmãos deles também tocavam. Mas assim, nós ficamos sabendo tarde. Uhum. E o Sete Irmãos tocou muitos anos só batendo tambor. Sem Instrumentos de harmonia. sem harmonia. Vamos voltar aí, hein? Ô, Ricardo, as artes plásticas foi uma referência bacana também para assim, foi uma referência primordial assim para despertar essa parte artística de vocês assim. Acredito que sim, que a nossa mãe, como ela era muito artista e assim tinha esse lado artístico bem desenvolvido, eu acabei também gostando de desenhar e já tinha feito muitos desenhos quando era criança e ficava escutando discos com minha mãe, né? Eu lembro que ela era uma consumidora de discos assim, muito legal, e ela me iniciou, né? Ou como dizem os mais novos, ela me aplicou em muito som bom. Ela me aplicou nos discos da Gal, na fase hippie da Gal Costa, me aplicou em Ray Charles, me aplicou nos discos de Roberto Carlos, os antigos discos de Roberto Carlos, depois da fase da Jovem Guarda, os primeiros discos dele dos anos 70. Gostei muito de escutar música com ela quando era criança. E a partir daí ela acabou, quando foi reformada a sede do Vila Nova, nos anos 70, a antiga sede do Vila Nova ali em cima da Casa Estrela. Sim. Ela pediu meu pai para comprar o piano que ficava na sede do Vila. Esse piano já foi usado muito no passado, nos anos 40, 50, até 60, assim, em festas lá no Vila. Era uma tradição lá do salão do Vila Nova. E meu pai comprou o piano e eu e minhas irmãs entramos na aula de piano. Minhas irmãs, a Adriana mais velha e a Luciana mais nova. Só que a Adriana foi mais persistente no estudo do piano, obteve mais resultados, né? Eu não queria saber de estudar, eu só queria saber de jogar bola ali no Rosário e fazer bagunça. Então, assim, estudei muito pouco, acabei... Aqui ninguém conseguiu fazer bagunça. Aqui dessa turma que está aqui dentro, até o outro que está lá dentro da produção também não fazia bagunça, não. Eu acabei me desinteressando e parei de estudar o piano e a Luciana desistiu antes de mim, né? Então, o piano ficou inútil lá em casa durante décadas, eu diria. Mas aí, na adolescência, eu descobri que tinha um instrumento que era fácil de levar para os lugares e você poderia andar com ele debaixo do braço, para cima e para baixo, que eram os instrumentos de corda, né? Então me interessei muito pelo violão e pelo bandolim. Aí, assim, numa vontade enorme de aprender, já comecei a aprender os dois, o violão e o bandolim. E aí foi. Gente, tem um recadinho aqui do Marcos Catarina. Ele lança o CD hoje, ele mandou um recado, daqui a pouquinho, a gente vai ouvir ele agora, esse recado do Marcos Catarina, um convite que ele vai fazer para a turma aí, e eu vou fazer uma correção logo no final. Daqui a pouquinho a gente está de volta, o recado está aí na tela. Queridos amigos aí da TV Banqueta de Nova Lima, eu sou Marcos Catarina, estou passando aqui para convidá-los para amanhã, o lançamento do meu novo disco, CD Leve, que vai ser lançado amanhã às 20 horas na sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes. Então eu estou passando aqui, gravando esse vídeo rapidamente, só para fazer aquele convite ao povo aí de Nova Lima, galera aí da TV Banqueta. Guardo todos vocês amanhã, tá? Para essa comemoração que vai ser o lançamento do CD Leve. Um beijão, espero todo mundo lá. Bom, fazendo aí uma correção, o lançamento do CD é hoje, né? Porque ele mandou o vídeo ontem para mim e achou que eu ia fazer ontem esse convite e na realidade eu estou passando ele hoje. Então o lançamento do CD dele é hoje, ok?
Eli, tem um negócio interessante também que nós vamos colocar aqui. Isso tudo que você falou, a gente vai ilustrar agora com o clipe seu aqui, que é essa história com sua mãe e tal. A gente vai colocar isso também. Mas primeiro eu quero colocar o dos 7 irmãos, né? Que copiou o uniforme dos garçons do porão, da turma do porão. Eu quero isso aí, na quinta número 1. Quinta número 1, vamos ver aí os 7 irmãos, vamos voltar no tempo, em 1994, hein? Seu canto se faz reduzir, podemos sorrir outra vez. Samba é o delírio do compositor e nasce na alma sem pele seguro. A simplicidade não sendo lugar, fazendo da nossa alegria teu habitat natural. O samba floresce no fundo do nosso quintal. Escute que eu tenho para lhe dizer, meu bem, um amor tão lindo igual a você não tem. Vou lhe proteger com o meu sentimento, vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor. Acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi um dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Selvagem, selvagem, selvagem. Muito bem. Luiz, conta um pouquinho dessa história aí de 94 aí. Esse show foi gravado em Santa Rita, na piscina de Santa Rita. E era assim, me remete a uma saudade boa, porque era mais, o que pode dizer? Hoje a gente está com medo de sair na rua hoje. Você tinha prazer de sair, tocar, não tinha. Mudaram até as drogas, mudaram tudo. Mas era muito gostoso, eu ficava ansioso para chegar a hora de tocar, porque... Aquilo era um projeto que chamava Quinta Número 1, né? Que era Quinta Número 1. Eles faziam... Eles pegavam os bares que mais vendiam e colocavam os 7 irmãos para tocar 1h30 em cima de um caminhão. E só que a piscina de Santa Rita não entrava caminhão, eles arrumaram um palcozinho lá. E eu adorava esse tipo de palco, que ele tinha uma telha, que no final do show a gente fazia uma percussão na telha. Era bom demais. Era bom demais. Essa época era muito boa. E como é que era casar, assim, e ainda faz isso hoje ainda, assim, pegar, por exemplo, a MPB, nós tivemos uma referência muito legal, assim, e isso eu quero colocar todo mundo que nós comentamos aqui, a importância da Rádio Atalaia para todos nós, assim, que tocava de tudo, assim. A Rádio Atalaia, e tinha um programa que a gente esperava, porque a gente não tinha esse acesso hoje de internet. Você chega lá, você escreveu um pedaço da letra, você já tem a letra toda, né? Você já tem o título, tudo. E a gente ficava lá com um pause, assim, esperando no gravador para gravar, gravava errado. Eu lembro de uma passagem de Charles que tocava comigo, me ajudava a tirar a letra. A gente tentando tirar Anda com Fé. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Aí tem uma passagem, a fé tá na maré, na lâmina de um punhal. Aquilo ali ninguém achava lâmina de punhal,
porque as letras eram mais complexas, né? Aí Charles, achei. Eu falei, não achou, sabe o que é? Afeta na maré, na maminha de um curiol. Eu sou Charles, curiol deve ser passarinho, e passarinho não tem maminha. Aí, não, para parar. E depois, passa essa fase, você começa a entender as letras que você não conseguia tirar na época. Não tinha internet. Os rios que vem do fundo. Isso é igual aqui, aquela tocando de biquíni sem parar. Né? Que é uma Tocando música... B.B. King. Tocando de biquíni. Tocando de biquíni sem parar. E tem muito. Porque hoje não tinha internet. Então, hoje você busca letra na internet. Era no ouvido mesmo. Tinha que ouvir e transcrever. Ali, então, muitas vezes... Qual a importância da MPB, por exemplo? Não é só a MPB chata, não. A MPB, de uma forma global mesmo, com Valdir Soriano, de Valdir Soriano a Egberto Gismonti. Assim, qual foi a importância disso tudo? Porque a Rádio Atalaia, eu falei da Rádio Atalaia, porque ela misturava tudo. Você tocava de Valdir Soriano a Led Zeppelin no mesmo... É o meu playlist hoje, para mim fazer uma corrida hoje, uma caminhada. Essa diversidade me deu isso, essa diversidade. Eu jogava isso tudo nos Sete Irmãos. Tem os metais dos Sete Irmãos não é original. Era o que eu fazia na boca, o que vinha na minha cabeça. Não existe isso não. Sabe? Então assim, todo mundo tem uma referência. Né? Você vê muitos músicos brasileiros hoje, que se você pegar a música dele e comparar com a do Beatles, é a mesma coisa. A linha. Você canta uma música em cima da outra. Canta, Ricardo. Várias. Com a sua letra. Então, essas referências. Sabe? Eu nunca fui compositor. Nunca tive o dom de compor. Sim. Sempre de musicar. Todos os samba-enredos que eu ganhei em Nova Lima, nas escolas de samba, sempre a música, a letra vinha para mim. E os irmãos, assim, a família assim, envolvida com a música e tal, como é que se relacionar tudo isso, assim? Porque o relacionamento, e principalmente o relacionamento de família, é um relacionamento complicado, assim, porque o irmão tem uma diferença que ninguém tem, ele sabe o seu ponto fraco. É a maior herança que a música me deixou, foi a amizade dos meus irmãos. Sim. A gente ensaiava, o pau quebrava. Pau quebrava. E, você tá bebendo demais, você tá falando muito palavrão, você tá fazendo isso. Acabava o ensaio, vamos tomar uma? Bom. Ensaio, música. Hoje, amizade. Hoje a gente tá comentando isso lá em cima. Todo ano a gente encontra os irmãos todos, que tem todo o mesmo papo, a mesma piada, que tem todo. A maior herança que a música me trouxe, que me deu, foi a amizade dos irmãos. É pedra sólida. Pedra 90. Gente, Eli, vamos colocar Eli lá do fundo, lá da produção. Vamos colocar aqui do Eli, aqui pro Eli falando um pouquinho aqui do que foi produzir esse CD. Esse CD aí com participação da mãe, né? Vamos colocar aí, Eli. E a gente vai bater no papo. A gente vai comentando aqui, tem que comentar. Eu comprei o papel e aí falei com ela assim, aí ela ilustrou verdades. É ela respondendo ali? É ela? É minha mãe. É ela ali? Escrevendo? Ela escrevendo. A artista tem um jeito de... Aí essa parte eu escrevi pra ela assim, guitarra, baixo e bateria. Não era uma frase, escrevi. Aí ela desenhou da maneira dela. E o que eu achei legal é que ela se entregou tanto ao trabalho, sabe? Foi uma coisa muito interessante. Foi uma surpresa para ela ou foi um trabalho? Eu falei, surpresa. Eu falei que era um teste psicológico. Né? Que ela tinha que ler a frase e ilustrar. No final mostra certinho como é que eu coloquei a frase, como que eu filmei. Né? Então, ela foi ninguém tem a chave de todas as portas, a primeira frase. Aí a frase de guitarra e bateria, e baixo, né? Aí ela desenha isso mesmo. Ser cego não muda a cor da estrada. Ela interpretou a maneira dela. Fez uma acessibilidade. Aqui, olha, quem desenha é diferente, né? Olha, os traços, assim, vai fazendo os traços. E ela só assim. tinha duas cores. Bacana que são interpretações, desenhos livres, né? O que veio à mente dela com a frase da música
que ela não sabia, né, naturalmente, que era uma música, Eu não né? sabia. Ele falava as frases e ela foi desenhando o que ela pensou sobre aquela frase. E ela teve até alguns toques de humor. Por exemplo, tem uma parte que fala assim, ninguém sabe o preço que a vida nos cobra. Aí ninguém colocou um dinheiro e desenhou uma cobra. E a cobra era do verbo cobrar, mas ela pôs uma cobra. Sim. Aí eu falei, por que você pôs uma cobra? Eu achei que dava essa brincadeira. Ela brincou com ela. Sem muito preconceito, assim, sabe? Mas você não colocou nenhuma frase do funk atual, não, né? Não. Não ia dar muito certo. Tá? Então ela foi ilustrando, né? E ela ficou me cobrando o resultado do teste no final. E como é que foi meu teste? E aí eu falei assim, não, eu tenho que colocar na internet, eu estava editando o texto, né? Porque cada frase está certinho no tempo do desenho. Então, ela... Você regulou a velocidade do vídeo para que coubesse aquele intervalo da música. O intervalo da frase e da música. Então, ela deu um pouco de trabalho, mas eu achei que assim, o interessante desse vídeo também é que ele não custou absolutamente nada. Ele veio com aquela coisa da retomada do cinema brasileiro. Tá muito interessante isso aí. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão Sim. e vamos fazer. Então não custou nada. Né? O meu celular, um aplicativo de edição de vídeos, que é gratuito na internet. E ficou mais ou menos, menos é mais. No final, agora, aí eu fiz questão de pôr essa. Tipo, como se fosse um make-off. Eu queria explicar para as pessoas como é que foi feito lá. Ela desenhando. Muito legal, cara, muito legal. E o rock and roll, como é que você está transando essa coisa assim, do rock and roll não só do rock and roll, mas a MPB também, né? Que acaba que mistura tudo também. Não, né? eu vim de uma escola, eu brinco, né, com a minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma coleção na banca que chamava História da Música Brasileira. História da Música Popular Brasileira. Eram fascículos que vinham um LP. Um LP e um pequeno texto. Sim, né? eu lembro. Então ali eu escutei Mansueto, eu escutei Novos Baianos, Pepeu Gomes, Rita Lee, e todos eles, aquilo vinha uma mistura, né? Beto Guedes, cada semana vinha um. E aquilo foi formando na minha cabeça, se formando. Mas eu gostava muito, sempre gostei do som da guitarra. Né? Mas eu sempre, por exemplo, igual o Luiz está aqui, os Sete Irmãos de JN já fizeram diversos shows. Vários shows. Juntos, né? Sim. E memoráveis. Bela Vista lá. Bela Vista. Tocamos em Caminhões da Rua, tocamos na Feijoada. Bar do Gilson. Bar do Gilson, Feijoada. O Elite, você traz uma banda de rock aqui, os meninos aí, vai fazendo uma reflexão. A referência nossa é o ATN. A referência nossa. Aí nós fizemos, o dia que nós fizemos aqui o programa de blues, jazz e rock, aí ele falou assim, pô, mas eu gostava de ficar ouvindo Souza na Rua. Eu falei, então, aí você vai pegando, você vai pegando assim, você vai envolvendo todo mundo. Você sabe uma coisa engraçada? Eles rotulam a gente. Tem uma vez, como é que chama um corvo aí que tinha em Nova Lima, que tinha um rapazinho que tinha as pernas curtas, vinha muito aqui no Cendel. Do Rapa. Rapa. Ah, ele mesmo. Eu fui muito no show dele. Fui no show do Rapa no Cendel. O que você está fazendo aqui? Eu não posso gostar de rock. E minhas festas todas, ó, no Rádio Rock Café, minhas aberturas lá foram com rock, com Odete Reutemann, Bela Vista foi com ele. Meu aniversário de 50 anos, quem tocou? ATN não vale, não. Eu trouxe a André da Barbearia, Faria. sou Genésio, né? Sei. Aí falei, qual é a sua referência? Eu falei, aqui em Nova Lima é o ATN. Mas todo mundo vem aqui e fala que é o ATN. Mas foi legal. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, porque em Nova Lima, a minha referência são aqueles festivais que tinham. Também. Sim. E Babilônia foi um grande... Não, os festivais da canção mesmo. Ah, não, os antigos, Os antigos. E eu ficava intrigado com o seguinte, era o pessoal de Nova Lima querendo ganhar da turma de Belo Horizonte que vinham com as composições próprias para cá. E não existia propriamente uma banda, mas tinha as pessoas que tocavam cada coisa. Então, um cara surgiu com uma composição e falava assim, pô, eu precisava de um arranjo de flauta. Aí chama o Lilico, flauta era o Lilico. Uma viola aqui, ficaria bem, chama Zibiza. Um violão aqui, chama o Ricardo, chama o Pinho. Então era uma coisa muito livre, era como se fosse uma comunidade de música. Então, e eles eram muito rock and roll. Pimenta também, né? Pimenta, Caúla, né? Era o Jader próprio também. Era uma atitude muito rock and roll, essa coisa, essa comunidade. Paulão, você lembra? Zibiza. Era muito interessante. Aqui na parte de baixo da cidade tinha Fernando,
tocava demais, Fernando Haroldo, que era baterista, Fernando Zanivier. Né? Meu nome artístico é esse aí, Zanivier. Se não colocar, não tem não. E também eu lembro... Zé Luiz, né, pintor. Zé Luiz Fez uma música para Nova Lima maravilhosa. E lembro, minha madrinha tinha um sítio, tem um sítio, e assim eu passava dias lá. Uma banda de rock me chamou a atenção. Parece que era irmão de Renato, pessoal... Consenza? O pessoal tocando guitarra lá, isso muito na década de 80. No início da década de 80, eles tocando Beatles. Eu lembro disso de... Tocando a música lá e ensaiando. Parece que era o pessoal da sapataria, junto com o pessoal de Renato. Eu até hoje não lembro, não sei quem foi, mas aquilo não me saiu da cabeça, aquele som da guitarra, entendeu? Aí o rock veio em consequência disso aí. Ô Ricardo, Sim. banda Solari. Ela é mais instrumental, Ricardo? Não, a Solari tem que contar uma história, assim, que nós somos 5 músicos, né? Eu sou o único de Nova Lima, os outros são de Belo Horizonte, tem um que é do interior, mas vive em Belo Horizonte há décadas. E a gente já se conhece, já tivemos outros projetos musicais com esse ou com aquele anteriores à banda, a existência da Solari. E a Solari surgiu pela nossa vontade de fazer um trabalho autoral. A ideia foi do Márcio, né, Márcio Diniz, que toca violão e baixo, reveza comigo no contrabaixo, na banda, e reveza no violão também. A gente, quando eu toco baixo, ele toca violão e vice-versa. Eu estava ouvindo, você mandou para mim, eu fiquei ouvindo muita coisa, assim, tem umas referências assim, meio Pat Martin, Sim, tem sim. essas coisas assim, Isso aí meio jazz, assim. Exatamente. Nós somos todos fãs da música de Milton Nascimento, de jazz. Alguns gostam mais de rock, outros gostam mais de bossa nova, assim, mas assim, dessa pluralidade de gêneros que a gente curte, a gente fez uma interseção de tudo isso, e a Solari, ela tem no repertório músicas instrumentais e canções também. O repertório ele é 50% canções, 50% som instrumental. E apesar de parecer um pouco assim, muito instrumental, mesmo nas músicas instrumentais, a gente tem aquela coisa do rock progressivo, da música do rock rural também, né, algumas canções. Então, a gente tem uma variedade de gêneros, mas todas elas num ponto de vista mineiro, né? Ou seja, Minas Gerais como um grande liquidificador da cultura musical brasileira, que rola de tudo, né? Rola de baião a rock, a blues, e rola temas de Tem bossa muito a nova. ver com, assim, obviamente que é um trabalho autoral, mas ele tem uma referência, assim, parecida com a de Toninho Horta, assim, com o som que Toninho Horta faz. Sim, o nosso guitarrista, o Zé Antônio, a gente gosta de brincar que ele é o único guitarrista que a gente tem que mandar ele aumentar o volume. Porque ele gosta de tocar baixinho e toca de dedo, ele não usa palheta. Aí na hora de fazer o solo, a gente fala assim, aumenta o volume, Zé, aumenta o volume. Porque ele é um cara assim, totalmente discreto, um guitarrista muito discreto e de assim, extremo bom gosto. E a gente gosta muito do som de guitarra dele, mas é aquele guitarrista contido, não é um guitarrista que toca assim, muito extrovertido, vamos dizer. Sim. Ele é contido. E a música popular, a música de uma forma geral, assim, e como é que isso despertou no você, Ricardo? Assim? Porque todo mundo gostava de você. Lá no Porão, por exemplo, o pessoal chegava, Ricardo estava lá, ele não cantava, então, aí Jada falou assim, vou aproveitar Ricardo, que ele está aí hoje e tal. Aí ele pegava o violão e aí... Engraçado, a relação que eu tenho maior com a música é com o instrumento mesmo. Eu não sou um cara que gosta de cantar, só quando, em último caso, eu canto, assim, mas assim, não sou um cantor e não gosto muito de cantar. Eu gosto de explorar o instrumento. E quando eu estudei um pouquinho de violão e também logo depois, quando parei de estudar violão, mas eu fui, depois de formado na universidade, eu fui trabalhar no sertão, né? Fui trabalhar em muitas viagens.
Aí eu tive condições de comprar um violão do Mário Machado, meu grande mestre e ídolo, né? Mário Machado, ídolo de todos nós, um orgulho da cidade de Nova Lima, né? Que é um luthier de talento e qualidade inegável, né? Já fez violões para muitos profissionais da música e por aí afora. Então eu tive condições de comprar meu primeiro violão e levava esse violão do Mário comigo nas viagens. Sempre com essa abordagem assim de gostar muito de explorar o instrumento, comecei a sentir necessidade de estudar um pouco mais. Porque eu, por exemplo, fazia uns acordes, mas não sabia o nome do acorde. Fazia alguma coisa, tentava evoluir, mas eu não conseguia, minha evolução estava muito lenta. Então, na época, nos anos 80, no final dos anos 80, quando eu comecei a viajar muito a trabalho, saiu o primeiro livro, vamos dizer assim, de harmonia publicado no Brasil com uma abordagem moderna de harmonia. Essa abordagem moderna ela veio de manuscritos e apostilas que começam naquele festival de música instrumental que teve em Ouro Preto em 1986, que foi um grande encontro, um marco da música instrumental no Brasil, organizado pelo Toninho Horta. E a partir daí, as apostilas que foram dos cursos de música desse festival geraram um material para alguns autores publicarem livros que estavam lá naquele encontro. Então, o primeiro que publicou foi o Almir Shediac, falecido Almir Shediac, e ele publicou o Dicionário de Acordes Cifrados. Esse dicionário de acordes, ele era uma transcrição, um resumo, uma compilação do material de harmonia do meu amigo, mestre Ian Guest, né, que é um professor de música que depois eu fui aluno dele e aprendi bastante sobre harmonia musical. Ele é um grande mestre. Então, eu comprei esse livro do Almir e fui levar para as viagens para saber um pouco mais como é que nomeava os acordes, como é que chama isso na música, que aquela harmonia de cifra de revistas, de bancas de revista, não estava suficiente porque eu queria no instrumento. Então, levei esse livro, comecei a fazer meus arranjinhos de violão, comecei a malhar, porque não tinha nada para fazer, porque eu ficava no interior do Nordeste, em acampamentos também, em lugares remotos, né, onde não tinha nada para fazer. E acabei viajando nessa onda de harmonia, que é uma das coisas que eu mais gosto na música, que é como você faz uma sequência de acordes ficar interessante, com sonoridades ricas, assim e tal. E acabei entrando nessa onda, fazendo os meus primeiros arranjos de violão, ainda sem estudar muito, mas assim, fuçando o violão propriamente. E a partir daí, um monte de coisa aconteceu, né? Aí eu fui comprando outros livros, fui conhecendo pessoas, fui tocando com outras pessoas e, inclusive, algumas dessas pessoas estão comigo na Solari, né? O baterista da Solari, Zé Arthur, eu já tive uma outra banda com ele lá, quando a gente conviveu muito ali naquela região de Itabira. A esposa dele era da região. E o André, que era o saxofonista da Solari, a gente se encontrou lá no interior do Pará e fizemos música ao vivo numa pousada, restaurante lá, tocando bossa nova e jazz lá na pousada, violão e sax, antes da Solari existir. Depois foi só um convite de um dos caras da Solari, que é vamos dizer assim, o fundador da banda, que é o Márcio, né, o Márcio Diniz. Ele convidou a gente para se encontrar e na hora que a gente se encontrou, a gente começou a ensaiar. E a gente vem ensaiando desde setembro de 2015. Toda semana tem ensaio, praticamente, né? Tirando essa época de festas agora, de Natal e Ano Novo. Mas a gente só teve, vamos dizer assim, firmeza, confiança para fazer o primeiro show em outubro do ano passado, lá em Macacos. Fizemos o nosso primeiro show em outubro de 2016. De lá para cá já foram mais uns 5 a 6 shows, mas a gente ensaia toda semana. E é uma curtição, porque o trabalho é autoral, né? Então, isso me estimulou também a compor, né? Eu tinha vergonha das minhas músicas, né? Assim, sempre tive vergonha das músicas que eu fazia. Eu achava que aquilo ali estava soando banal, soando... Meu filho tem esse problema. Tava soando, pô, já fizeram isso não Isso vale. é até bom então para ele ouvir, né, Luiz? Parece Já que ele está assistindo a gente, é bom para ele ouvir, ele né? tem vergonha. Até hoje nunca me mostrou uma música dele. Nós vamos colocar o som aqui da Solaris aqui para
a turma assistir um pouquinho e ver o que... Eu- Esse trabalho muito bem feito, né? Assim, a gente que é de família de músicos, assim, você arrepia, né? E É legal demais. vamos lá, vamos curtir um pouquinho. Beijar tua boca, viagem no céu da paixão. Morrer teus lábios, maçã permitida. Por você, meu amor. Alô, de saber final, que é explosão de luz. Caleidoscópio pulsante, êxtase. Êxtase real, tua boca molhada, da cor azul e vermelha. Tuas mãos assim, paraíso esplendor. Viajar com teu corpo, deliciar de saber que não é meu sonho molhado, é meu sonho molhado e macio. Mergulho no mar. Essa música, Vermelho e Blue, é uma música que o Márcio fez com um amigo dele chamado Paulo Ricardo. Não é aquele Paulo Ricardo famoso, mas é o Paulo Ricardo, amigo do Márcio, que é um cara lá, um catarinense que ele conheceu na praia lá. E ele gosta de falar que o Vermelho e Blue é um blues barroco, é um blues mineiro, né? Porque não é aquele blues tradicional. Para começar, em tom menor, a música é em tom menor. Aliás, ela alterna entre um blues maior e um blues em tom menor. E ela tem uma sequência de acordes que é a mesma sequência daquele grande sucesso dos Beatles, que é While My Guitar Gently Weeps, que é a música famosíssima do George Harrison, né? Que é aquela sequência de acordes menores com baixo migrando, né? O Lá menor com baixo em Sol, depois vem o Fá sustenido, o Fá e o Mi preparando para o Lá, né? Ou seja, é um papo meio técnico, mas é um blues barroco, um blues mineiro, diria, né? Um blues feito com a cara de ouro preto, vamos dizer. Jesus, estamos chegando ao final do programa, não fiz nem intervalo, deixei o programa seguir direto. Deixa um recado, assim, para quem tem essa necessidade. Para o seu menino, por exemplo, assim, não precisa ter vergonha, né, Luiz? Fala, não precisa ter vergonha, né? Não vou deixar Ricardo esse recado para ele, porque Ricardo também tinha... Eu quero dar um recado para ele. Você quer dar um recado para ele? Como que ele chama? Luiz Agenor. Deco. O Luiz Agenor, e tem mais um, outro mais novo. Tem né? Pode jogar. Cadu. Tem um mais novo. Luiz Agenor, eu já vi você tocando lá na festa do seu pai. Tá de parabéns, você é um canhoto habilidoso no violão. Tô gostando de ver você tá cantando, encarando já os desafios de cantar ao vivo, né? Isso é muito importante para você aprender a postura e enfrentar um público. Bacana demais isso, e vai em frente com a música que ela só dá prazer, cara. Vai em frente e segue a sua vocação aí, tá? E eu gostaria também de agradecer Betão, vocês também, pela oportunidade de vir aqui. E
Um abraço, né, cara? O Betão eu já conheço há muitos anos, né? Com o Laninho, Donald, seus irmãos. Vocês são sempre envolvidos com o lance cultural. Parabéns pelo programa, a equipe também bacana demais. E a gente vai estar em 2018 fazendo mais shows, né? Nós da Solar. E eu gostaria de convidar vocês para conhecer a página da banda, onde no Facebook, né? Onde vocês podem saber da nossa agenda de shows. E eu espero ter a sorte de um dia tocar com a banda aqui em Nova Lima, que nós nunca tocamos em Nova Lima, só em Macacos, né? Mas aqui na sede, eu estava com um sonho de tocar lá no Cineminha, de trazer o Solar para tocar no Cineminha, que é um espaço pequeno, e eu acho um lugar intimista bacana para a gente tocar. Eu vou ver se eu batalho uma chance da gente tocar no Cineminha. É legal, né, cara? Tá? E um abraço para todos e boas festas aí, um bom Natal e ótimo 2018. Eu queria mandar um grande abraço, hoje é aniversário do Batata, vocalista da banda OTN. Batata, parabéns, muitos anos de vida, saúde, rock and roll. Luiz, um abraço primeiro para a família inteira, né, cara? Eu queria render como representante. Render uma homenagem ao Betão, não só ao Betão, quanto à família Lírio, porque a história da família dele se confunde com a minha, né? Sim. Família grande. Muita gente pergunta, você era de 7 irmãos? Família grande que não para de trabalhar, unida, muito unida. Eu sei da história da família toda. Então, eu rendo homenagem à sua família, em nome de sua mãe. De princípio. Obrigado. De princípio, sabe? Ela reza texto comigo no texto dos homens. Bacana demais. Sabe a mãe dela. E o recado que eu dou pro meu filho é o seguinte: faz o que eu fiz, encosta aí, ó. Você viu que eu fiquei no meio. Encosta aí, ó. Eu tô aqui com esse cara aqui, tem o quê? Dos 2 anos e meio, né? Mas tem uma... Eu queria encerrar assim um programa, que da outra vez nós falamos disso aqui um pouquinho, e nós falamos hoje um pouquinho dos tambores. E eu queria perguntar para o Ricardo e para o Luiz, ele já tinha falado isso, qual é a importância que teve o congado na vida de vocês, assim, você como lá do Rosário, ouvindo aqueles batuques e tal. Olha, essa tradição, essa tradição do congado, desses tambores africanos, né? Que lá no Rosário, sempre no dia 6 de janeiro, se não me engano. Tem 6 de janeiro e o último sábado, o último domingo de outubro. Sempre via aquele pessoal subindo com os chocalhos na canela, aqueles tambores artesanais, super legal. E eu sou assim, um fã incondicional de um compositor chamado Tavim Moura, e ele tem várias músicas que são baseadas nesse folclore, nessa tradição mineira, afro-mineira, né, vamos dizer, como também Maurício Tizumba e outros caras, mas assim, o Tavim, que vai vir aqui. O Tavim Moura com aquelas músicas Ao Deus Salve o Oratório, Peixinhos do Mar, ele recolheu essa cantoria dos tambores mineiros e arranjou essas músicas, viraram canções maravilhosas. Sou muito fã dele e essa aí é uma coisa que com certeza inspiradora, né? Tomara que essa tradição persista. E já que você tocou nesse assunto, outra tradição também que eu acho fundamental para Nova Lima, para a cultura de Nova Lima, é a manutenção e a sobrevivência dessas corporações musicais das bandas, né? Que é um celeiro de músicos, celeiro de cultura, é uma maneira barata das pessoas aprenderem instrumentos. Eu acho uma coisa super legal. Luiz. A minha história com o congado a marujada, né? Foi base. Nas nossas festas, quando a gente está tocando, a gente faz som de tambor. Aquele batir, tem o mais lento. Você me dá para falar comigo que seu pai era o Capitão Regente. Era o Capitão Regente. Eu fui convidado uma época para ser eles falam Rei Branco. O Rei Branco, O Rei Branco. Aí apareceu um probleminha aí, não teve não, aí eles colocaram outro rei no meu lugar. Então, eu tenho uma história muito bacana vou contar ela rapidinho. Minha mãe, quando a gente mora na rua Bias Fortes, que ela falava, passava uma banda, União Operária, passava uma banda, passava um congado, ela rezava pro congado não ser do Galo, não ser de Raposo. Cadê Luiz Joaquim?
tão atrás. Aham. Aí a última vez que eles pegaram a gente tava entrando no ônibus pra ir pro Galo. O som dos tambores já captava, já chamado. O chamado. E eu costumo falar com os meus amigos o seguinte, que na outra encarnação eu bati tambor. Bati, mas bati mesmo, porque eu tenho coisa de negro no sangue, muito. E hoje não é, eu acho que a marujada hoje, você vê a marujada hoje, ela não é só negra. Ela é um mestiço, né? Mas sabe que a cultura é africana. Faz parte da raiz. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, deixando um abraço aí carinhoso a todos vocês que deixaram eu entrar na sua casa aí nesse horário, durante esses 6 meses que a gente está aqui fazendo esse programa aqui na TV Banqueta. A gente volta no dia 22 de janeiro com mais cultura geral. E esse programa foi um programa muito especial porque nós encerramos da forma que eu mais queria, que era com música e com arte. Um grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um ano repleto de realizações que seja muito melhor que 2017 e 2018. Um grande abraço e até ano que vem, se Deus quiser, com mais cultura geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.